Olá, turma do primeiro ano A. Oi, turminha do primeiro ano B. Nós estamos dando continuidade às nossas revisões de matemática sobre os assuntos que nós já estudamos, assuntos que nós já vimos no decorrer destes dias, que estão inseridos na avaliação de vocês, tá certo? Eu não sei qual é a ordem que você deve estar assistindo, os vídeos, como você se organizou, mas eu quero falar para vocês que já foi falado aqui sobre figuras geométricas, as figuras geométricas planas do nosso dia a dia, já falamos sobre simetria e agora nós vamos falar sobre as medidas de comprimento, tá? Você pode também estar revisando os vídeos das aulas passadas, em que vocês realizaram algumas questões no livro, outras no caderno, para que você possa estar concluindo a sua prova. Antes de você começar a assistir esse vídeo, começar a assistir essa aula ou realizar a sua avaliação, eu quero agradecer a você pelo seu compromisso de estar se dedicando aos estudos, agradecer a família de vocês que tem dado as mãos à nossa escola, que tem andado de mãos dadas junto conosco, incentivando vocês nesse momento difícil, né? Estamos longe, talvez nunca ninguém imaginou que isso fosse acontecer, na verdade. Acredito que ninguém nunca pensou que iríamos ficar tanto tempo longe um dos outros, mas estamos longe só fisicamente, porque lá no nosso coração nós estamos pertinho, na nossa mente nós estamos próximos. E que bom que a tecnologia, né, está aqui para nos ajudar. Já pensou se não existisse esse meio de estarmos perto, tendo aqui essas aulas remotas com os vídeos? Seria bem difícil, não é verdade, pessoal? Então, crianças, aproveitem esse momento, porque é um momento histórico. Por que é um momento histórico? Quando vocês crescerem, vocês vão poder dizer que participaram de um tempo, de um momento, onde vocês tiveram aulas remotas, porque não podíamos sair das nossas casas. Mas mesmo assim, estamos dando um jeito de ficarmos próximos, de estar auxiliando vocês. A nossa rotina escolar, ela não deve parar, não é? Nós temos que estudar, continuar nos esforçando, aprendendo. Afinal de contas, nós devemos aprender em tudo. Estamos aprendendo a ser pessoas melhores esses dias. Eu tenho certeza que vocês, crianças, estão aprendendo a conviver em casa por mais tempo com a família de vocês, não é? Até alguns pais que não tinham tempo, que vocês até comentaram em alguns plantões, o meu pai e a minha mãe às vezes não tinham tempo de ficar comigo e agora eles estão em casa, estão me ajudando nas atividades. Então aproveitem esse momento. Mostrem para eles nessa avaliação o quanto foi bom, o quanto foi importante eles estarem incentivando vocês a estarem estudando, assistindo os vídeos, realizando as atividades que nós propomos a vocês, tá certo? Então, sem demorar, sem conversar mais, vamos ao que está aqui para nos interessar, a nossa revisão, tá bom? Nós estamos fazendo essa revisão de matemática para que você possa resolver ainda de uma forma melhor a sua avaliação. O que eu vou falar para vocês é um assunto que nós vimos lá no capítulo 8 do módulo 3. Deixa eu mostrar para vocês. No nosso livro do módulo 3, lá no capítulo 8, nós estudamos sobre o assunto de medidas, onde nós vimos que existem vários tipos de medida, né? Medida de comprimento e medida de tempo, por exemplo. Foi um assunto que eu trouxe para vocês em vários vídeos. Quem aí lembra? Mas, né, nós vamos começar aqui falando sobre a medida de comprimento. A medida de comprimento, ela foi feita para que a gente pudesse ver o tamanho das coisas, né? O que é alto, o que é baixo, o que é largo, o que é estreito, o que é comprido, o que é curto, não é verdade? Então, dentro dessas atividades, nós tínhamos que ver essa relação do que eu falei, do que é alto, do que é baixo,
E nós trabalhamos isso fazendo o quê? Fazendo pequenas comparações, que algumas das atividades, elas tinham essa sugestão. Como, por exemplo, lá na página 110 e 111, onde vocês tinham que observar aí o lápis que era comprido, a criança que era mais alto, a criança que era mais baixa. Quando trabalhamos essa relação de comprimento e usamos essas palavras de alto e baixo, de largo, de comprido, mas também nós não devemos esquecer dessa história de como isso surgiu. Olha só, eu trouxe aqui um slide para vocês, tá bom? Vocês já sabem que é uma revisão, não é, de matemática. Olha só. E como é que tudo isso começou? A gente sabe que há muito tempo atrás as pessoas já trabalhavam os números, não é? Já faziam contas. Mas a necessidade, olha só, pessoal, a necessidade era aquela precisão. Eles precisavam tanto trabalhar as medidas, saber os tamanhos das terras, a distância de uma cidade para outra, que eles acabaram criando uma forma de descobrir esses tamanhos. E eles utilizavam o quê? As partes do corpo, não é? Vocês sabem, porque a gente já falou, que eles utilizavam as partes do corpo para saber essa distância ou tamanho. Mas a gente falou bastante sobre isso. O nosso corpo ele é diferente um do outro. Então, com o tempo, eles precisaram rever, eles precisaram mudar essa situação. Então, vamos aqui para o slide. Olha aqui bem para o slide. Revendo as medidas de comprimento não padronizadas, que eram aquelas medidas que eu falei para vocês quando eles usavam as partes do corpo. Observem aí. Eles utilizavam a polegada, não é? Utilizavam o palmo, utilizavam também o pé. Essas formas, né? Essas medidas de comprimento não padronizadas, elas foram utilizadas por muito tempo. Por muito tempo as pessoas utilizavam o palmo. O que é o palmo? Vamos lembrar. O palmo é quando eu utilizo a minha mão aqui, ó. O palmo é a minha mão, tá? A mão assim aberta para que você possa realizar a medida de palmo. Do polegar ao dedo menor, ao dedo mindinho, tá? Olha só. Todo esse espaço do polegar até o meu dedo, ele é um palmo, tá? A mão aberta. Só que eles não utilizavam só o palmo. Eles utilizavam também o tamanho do pé para medir as terras, né? Eles utilizavam ou o pé ou a passada, né? Quando eles queriam medir o terreno ou a distância de uma cidade para outra. Eles utilizavam também o polegar, que a gente chama assim, uma polegada, tá certo? Mas o corpo da gente é diferente um do outro. As medidas que eu tiro do meu corpo, né, utilizando o meu palmo, vai ser diferente da sua. Por quê? A nossa mão é diferente. A minha mão pode ser maior, a sua menor, ou a sua maior, a do outro menor, não é verdade? Então essas medidas elas acabavam ficando desencontradas e davam muita confusão, viu, pessoal? Porque já pensou, eu chamo um de vocês para medir comigo uma terra, um terreno. Ai, a minha medida deu 10 passos. Como a tia é maior que vocês, então de vocês ia dar muito mais passos do que o meu. Aí vocês, não, tia Damares, mas essa terra, ela não dá só 10 passos, ela dá 18, um exemplo, tá? E aí a gente ia ficar naquela, mas o meu tá certo, o seu está errado, e não era assim. Por isso que aconteceu a necessidade de quê? De que as pessoas criassem os objetos de medidas padronizados, que são aquelas medidas que vão nos dar certeza, que são todos iguais. Vamos voltar aqui para o slide. Ainda sobre as medidas não padronizadas, olha só o que eu
nós utilizamos? Aí vocês já sabem, né? Foi as partes do corpo: pé, mão, polegar, ok? Mas a gente sabe que não deu muito certo, então eles fizeram o quê? Criaram os instrumentos para medir os comprimentos. E esses instrumentos, sim, nós podemos confiar, não é? Mas para utilizar esses instrumentos também nós temos que prestar bastante atenção. Porque se eles não forem utilizados da forma correta, eles também podem nos dar tamanhos errados. Então, quais foram os instrumentos que nós criamos? Alguns deles, né? Vamos falar aqui. Nós temos a régua, nós temos a fita métrica, nós temos o que mais, pessoal? Nós temos aí a trena, aqui é a fita métrica, né? Muito utilizada por quem? Quem é que lembra? Pelas costureiras. E a régua, ela é muito utilizada por quem? Por vocês, pelos alunos, não é? É um material que está inserido aí no nosso dia a dia. Nós também temos a trena, muito utilizada nas construções ou pelos engenheiros para medir terreno, né? Para medir espaços. Nós também temos esse outro tipo de régua que é utilizado na construção para medir paredes, tamanhos. Nós temos vários objetos de comprimento, não é? Vários. Mas cada objeto desse, ele tem a sua função, não é verdade? Nós também temos outros objetos que são usados como medidas, né? Mas são utilizados como medidas de quê? Que eu quero também falar para você. Utilizados como medida de tempo. Vocês lembram que eu apresentei para vocês algumas medidas, não foi? Quem é que lembra aí? Que eu apresentei para vocês algumas medidas. Quem é que está lembrado? Onde vocês viram medida de quê? De tempo e medida de comprimento, não foi? Nessas medidas que vocês viram, vocês puderam diferenciar as medidas de comprimento das medidas de tempo. Vamos só relembrar um pouquinho que as medidas de comprimento são essas que nós utilizamos para medir o quê? Para saber a altura, para saber a largura, os tamanhos. E as medidas de tempo nós utilizamos para saber nos organizar no dia, saber se é dia, se é noite, saber o horário, saber as datas, não é? E que cada medida dessa, ela serve para uma função. Voltando para a medida de comprimento, quando passamos a utilizar esses instrumentos para medir o comprimento, as primeiras unidades de medidas que eram utilizadas as partes do nosso corpo, elas foram deixadas de lado. Algumas pessoas ainda querem utilizar essas medidas, né? Mas o ideal, o correto, é utilizarmos esses instrumentos, como a régua, a fita, as réguas, as trenas, para ter uma resposta correta, para ter uma medida correta. E para que servem as medidas de comprimento? A gente já falou. Eu trouxe até aqui alguma imagem só para você associar, para você relembrar e ter a certeza de tudo que a gente está falando aqui, né? A medida de comprimento, ela serve tanto para observarmos a altura, como nós podemos visualizar aqui nessa imagem. Quem é mais alto aqui na imagem? É a garota ou é a mulher? Não é? Utilizando a medida de comprimento, nós vamos saber como é que eu posso utilizar a medida de comprimento. Para medir elas duas, qual seria o instrumento ideal para utilizar e para saber o tamanho delas? Quem é que pode me dizer? Eu posso utilizar uma medida de comprimento tanto como a fita, não é? Como eu posso estar utilizando uma régua bem grande, daquelas réguas de medir, como a trena, para saber o tamanho. Dá para saber também o tamanho da pessoa. As medidas de comprimento são exatamente para isso. Mas se eu fosse medir, um exemplo, tá? Se eu fosse medir o comprimento da garota,
utilizando o meu palmo e utilizando o palmo de vocês para medir o tamanho da mulher, utilizando essa medida aí, quem é que ficaria maior? Quem tem mais palmos, não é verdade? E se vocês contassem o palmo aqui da mulher, no palmo de vocês, não ia dar mais? O meu ia dar menos porque a minha mão é maior. Então iria ser aquela bagunça. Nós não conseguiríamos dizer, não é? Dar exatamente a altura certa. Mas quando passamos a utilizar os instrumentos padronizados de medida de comprimento, nós podemos sim dizer a altura correta. Vou até dar um exemplo para vocês. A mulher, quando ela foi medida aqui, a sua altura deu 1,64. Ela tem 1,64 m de altura. A garotinha, ela tem 1,29 m. Qual delas é a mais alta? Só pela altura, sem observar o tamanho? A mulher, não é verdade? Porque nós temos aí uma medida exata, onde nós foi utilizado aí uma unidade, um instrumento de medida de comprimento para saber o tamanho delas. Mas também nós utilizamos o comprimento para saber a distância. Não sei se vocês já viram um esporte que ele é chamado salto à distância. Nesse salto à distância, você está em um determinado ponto e salta, dá um pulo bem longo em outra base. Naquele salto à distância, você vai utilizar a fita ou algum instrumento de medida para saber o tamanho da distância que você pulou. Também utilizamos a medida de comprimento para saber a distância de uma cidade para outra, não é verdade? Que nós já falamos bastante sobre isso. Então, é para isso que serve a medida de comprimento, para saber o tamanho das coisas, para saber a distância dos lugares, ok? E nós temos aqui, uma imagem bem familiar que vocês já viram, falando ainda sobre medidas de comprimento, onde nós temos aqui uma medida de comprimento, onde as crianças avaliam, observam o seu tamanho. E que nós falamos o quê? Sobre essa questão de tamanho, né? Às vezes você olha e vê alguém muito alto aí na sua casa e diz assim, eu quero crescer. Vocês estão crescendo, né? Vai chegar um ponto em que vocês não vão mais crescer, vão ficar do tamanho pro resto da vida. Então, assim, as medidas de comprimento das pessoas, elas variam muito. Tem pessoas mais altas, tem pessoas mais baixas. Mas o importante de aprender as medidas de comprimento e saber como utilizá-las é para que a gente possa trabalhar no nosso dia a dia com isso. Será, professora, que eu preciso aprender medidas de comprimento? Precisa sim. Sabe por quê? Você vai precisar de medida de comprimento para quando você for comprar uma roupa para você saber o seu tamanho. Você vai precisar aprender medida de comprimento para saber o tamanho de um espaço quando você for construir uma casa. Quando você for dirigir, olha só, você precisa dessa noção de comprimento, de tamanho, de espaço, para que você possa colocar o seu transporte. Então, a matemática, ela não está inserida só ali naquela contagem dos números, não só nas operações de matemática, mas ela está presente em tudo mesmo. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia, se a gente observar, tem a matemática. E tanto na medida de comprimento como na medida de tempo, nós temos todos os dias. Tenho certeza que todo dia, quando você vai lá fazer a agenda, você está usando uma medida. Por exemplo, para trabalhar a medida de comprimento aí no seu dia, o que é que você utiliza? Você anda dentro da sua casa, você sabe a distância de um lugar, quantos passos você deu. Você também sabe aí na sua casa, tanto sabe olhando visualmente, né, observando, como você também deve saber quem é mais alto, quem é mais baixo, através de medidas de comprimento. Isso está dentro da matemática, tá certo? E na medida de tempo, você está utilizando aí o relógio na sua casa para ver a hora.
Na medida de tempo também nós utilizamos o calendário para saber que dia estamos. Então a matemática, ela está ao nosso redor em todos os momentos, não é verdade? Então leia a sua atividade, preste bastante atenção nos vídeos, tá certo? Para, respira, toma um pouquinho de água, volta para continuar a avaliação, mas caprichem, tá? Não esqueçam do nome de vocês e eu conto com vocês nessa avaliação para que vocês façam com desempenho, com capricho, tá certo? Um beijo e até mais. Tchauzinho!